Agora, o Vander, já tem polêmica pro jogo, né? Porque o que acontece? O Palmeiras fez uma nota em reação à CBF. Porque o João Martins, o auxiliar técnico do Abel Ferreira, falou demais, falou que o sistema não é a favor do Palmeiras ganhar 2 brasileiros seguidos. E na nota que a CBF reage, ela diz que passou do tom, ela diz que vai recorrer ao STJD para que seja julgado o que o João Martins falou. E aí o Palmeiras, na resposta, ele inclui os erros de arbitragem na Copa do Brasil do ano passado. Ele diz que foi um absurdo a situação do VAR, que o VAR foi mal utilizado e que a CBF sequer pediu perdão, que a CBF não pediu perdão pelo erro nas quartas de final do ano passado da Copa do Brasil. E aí o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, ele deu uma entrevista ao podcast Meiuca, né, no YouTube, onde afirmou que está atento às declarações feitas pelo Palmeiras, citando erros de arbitragem. Eu vou colocar aqui a declaração do Belmonte para te passar a palavra. Ele fala o seguinte: todos os clubes têm o direito de fazerem suas ponderações. Temos uma partida importantíssima pela frente e não podemos criar ou aceitar qualquer tipo de tumulto nesse momento. O São Paulo, como sempre, vai estar atento a tudo o que acontece nesse sentido. Vamos medir de muito perto todos os movimentos. Não vai ter posicionamento nenhum, mas óbvio que estamos atentos. A gente acha que é ruim, na véspera de um jogo decisivo, qualquer manifestação assim. Mas no São Paulo a gente acredita sempre no sistema. Olha aí o que ele diz. A gente acredita sempre no sistema. Senão, não compensa disputar os campeonatos. Erros acontecem sempre e contra todos os times. Faz parte do futebol. Mas temos que acreditar que são erros. Que ganhe o melhor dentro e não fora de campo, Vander. Ou seja, já tem aí um burburinho para essa... Já teria, né? Porque lembrariam dos erros. Mas agora piorou ainda mais. Boa tarde a todos. Não é nem murmurinho, viu? É uma grande agitação e que é uma delícia, né? Eu acho uma delícia, para ser bem sincero, porque primeiro eu adoro mata-mata. Então, já tem... E se for para os pênaltis, já então... Tá, se for para a penalidade, então, meu Deus, será uma delícia, né? Pensou no segundo jogo, decisão nas penalidades e na casa do Palmeiras? Será realmente emocionante. Isso já bastaria. Mas aí aconteceu essa confusão das últimas horas, essa reclamação, virou... É uma guerra mesmo, uma guerra política. Quem puder chora mais, cria mais vantagem, pelo menos esperando vantagem futura. Ninguém pode atirar a primeira pedra. O São Paulo já fez isso, o Palmeiras faz isso. Eu lembro bem, está envolvido nessa confusão, nessas últimas horas, também o que fez o Filipão. Que também, se o João Martins, que é o técnico adjunto do Palmeiras, for para o tribunal, o professor Filipão também vai, né? Aí eles vão avaliar lá o que eles têm que fazer. Eu lembro bem, desde sempre, o professor Filipão sempre adotou a política do nós contra eles. É sempre assim. Isso já foi na Copa de 2002, nós contra eles, e funciona isso, para ele funciona, né? E o Palmeiras tem feito isso na figura da sua comissão técnica liderada pelo professor Abel Ferreira. E tem acontecido isso mesmo, é uma estratégia, nós contra eles. Eu acho que isso motiva o elenco, né? Para muitos, esse tipo de clima alimenta, turbina a participação da equipe dentro de campo. Eu acho que é isso que está acontecendo. Envolvendo tudo e temperando tudo isso, o Palmeiras não está jogando o mesmo futebol que todo mundo esperava ou jogava recuando um pouquinho no tempo. E isso acontecendo, então tem que ter alguma coisa que possa motivar o jogo. Eu imagino como será a noite, de hoje para amanhã, do árbitro do jogo. Esse cara, vou dizer uma coisa... Já saiu quem é o árbitro? Braulio Machado. Ele deve estar fazendo duchas e massagens, terapia, deve estar amando... Até porque a situação só piora, Vander. A notícia que acaba de chegar da nossa produção. Membros da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, protestaram em frente à sede da CBF na manhã dessa terça-feira.
Clube e entidade trocam farpas e vivem uma relação tensa nos últimos anos. Tá aí, ó. CBF, ó, olha aí, ó. Lá no Rio de Janeiro, sede da CBF, na Barra da Tijuca. Aí tem faixa com CBF vergonha. Ó, o Wilson Seneme Fanfarrão, que é o presidente da comissão de arbitragem. E aí a gente já percebe, olha aí, ó, fechado com o João Martins, fechados com o João Martins, que é o auxiliar técnico do Abel Ferreira. Ou seja, olha a pressão. Olha a pressão que há nesse árbitro. E, Mauro, também deixando claro um detalhe, que essa pressão... Esses caras, eles não saem mais cedo do trabalho para ver o jogo? 10 da manhã eles podem fazer isso? Não, mas eu não falo de torcedor falando só desse tipo de torcedor. Tá bom. Aí não. Você vê que eles não trabalham nem na terça às 10 da manhã, que dirá às 7 da noite. Agora, a gente está falando porque a CBF também cedeu à pressão. Porque já tiveram erros bem mais escandalosos no Brasileirão, na Copa do Brasil, do que a cotovelada. A cotovelada foi um absurdo, não expulsou. Agora, o árbitro Jean-Pierre Gonçalves, ele tá fora dos planos da CBF para os próximos jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Isso porque o Wilson Seneme decidiu afastar o responsável pelo jogo Atlético Paranaense e Palmeiras. Ou seja, a CBF também mostrou que surtiu efeito toda essa pressão do Palmeiras, Mauro, porque foi um erro crasso, todos nós falamos. Mas a gente já viu erros bem piores que não teve essa situação de afastar o árbitro por tempo indeterminado. São duas coisas diferentes. Um afastamento do árbitro que cometeu um erro, outra são as declarações do auxiliar técnico do Palmeiras colocando em dúvida a lisura do campeonato. Se alguém está fechado com o João Martins no que ele disse, então não sei porque essas pessoas se preocupam com o campeonato. Porque se ele coloca em dúvida a lisura do campeonato, o torcedor que concorda com ele deveria abandonar esse campeonato, porque se tem forças superiores, o sistema, né? Ele falou, então, eu sou o torcedor falar, esse campeonato tem um sistema, eu não vou acompanhar, né? O meu time não vai ganhar, mas o time é o atual campeão. Interessante, o time é o atual campeão. Enfim, eu acho o seguinte, como diz o Flávio, que sempre a questão da seita, segue uma seita. Tem várias seitas por aí. Várias seitas. O cara segue uma seita. A seita é essa aqui. Então, tudo que foi dito, eu vou concordar, eu vou seguir piamente. Eu me transformo num ser quase descerebrado. Eu só sigo o que falam para mim. Eu não sou capaz de refletir, de concordar, de discordar, de ponderar. Eu só concordo. Eu só concordo com o que essas pessoas ou essa pessoa disser. E eles seguem assim, entendeu? Isso não é só no Palmeiras, não. Tem outros clubes também. Então, enfim. Mas, Mauro, pode ser uma estratégia, né? Pode ser uma estratégia. Toda essa situação, manifestação de torcida organizada. Vamos ver se o árbitro. Vamos ver se o árbitro de amanhã, o Braulio, vai ter coragem de fazer uma arbitragem. Ele tem uma grande oportunidade, esse árbitro. Que é fazer uma grande arbitragem. E não se deixar levar por pressão nenhuma. Dos dois lados. Dos dois lados. Fazer a grande atuação da. Eu acho ele um árbitro muito fraco, dá muito cartão, não gosto. Até estava lendo o Porcari, que faz ótimas análises, né, o Rafael Porcari, sobre os árbitros de futebol. Ele estava observando que ele está marcando menos falta. É aquela orientação para deixar o jogo correr mais. Que ele consiga amanhã equilibrar um jogo mais corrido, com menos faltas, e sem se deixar intimidar por ninguém. Jogador, técnico, torcida, o que for. E na outra quarta, ou quinta, aliás, que outro jogo é na quinta-feira, né? O próximo árbitro também tem essa capacidade. Para os árbitros também você tem aí uma grande chance de conseguir fazer um bom papel. A gente critica muito os árbitros. Então é a chance que ele tem. Porque um jogo desse é difícil de apitar, mas se ele apitar bem, olha só, o cara apitou bem, né? Fez um bom trabalho. É a oportunidade que ele tem. Né? Mas, enfim, eu acho assim, mais do que óbvio que esse grupo de torcedores vai apoiar em qualquer situação, porque a coisa fica assim, na verdade, ficam falando para eles mesmos. Eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção no entorno. O que pensam os torcedores dos demais times além do Palmeiras? O que pensa toda a comunidade do futebol, além daqueles que torcem pelo Palmeiras? As pessoas concordam com o que foi dito pelo auxiliar técnico? Como eu falei ontem aqui, a CBF tem 1 milhão de problemas, a gente pode enumerá-los aqui e ficar falando o dia inteiro. Mas isso não invalida. E a gente sempre fala, né, Isso não invalida uma reação obrigatória que ela teve que ter, ela organiza o campeonato. O profissional vai lá e fala o que ele falou, se ela não emite uma nota, ela não reage, pelo amor de Deus. Ela está concordando, então, com isso? Porque o que ele falou foi uma coisa que, sabe, é muito séria. Muito sério o que ele disse ali. Ele diz que o sistema não quer que o Palmeiras seja bicampeão brasileiro. E ele não respeitou o Botafogo, que é o líder do campeonato, que bateu no Palmeiras dele na semana anterior, aqui dentro de São Paulo. E que bateu no Flamengo, que bateu no São Paulo, que bateu no Corinthians, que bateu no Atlético, que bateu no Fluminense, que bateu no Vasco. Não, o Fluminense bateu também. Amém. Bateu em todo mundo. O Botafogo ganhou todo mundo. Todo mundo. Só perdeu 2 jogos. Um pro Goiás e o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense. Foram 2 jogos que o Botafogo perdeu. Ganhou todo mundo. 13 jogos, ganhou 11.
Então, quando ele fala assim, não deixa o melhor ganhar, o melhor hoje não é o Palmeiras. O melhor hoje, no Campeonato Brasileiro, destacadamente, é o Botafogo. E entre o Palmeiras e o Botafogo ainda existem Grêmio e Flamengo, e do ladinho do Palmeiras ali, só separado por critérios de desempate, está o Red Bull Bragantino, que além do Botafogo, me parece que é o melhor time do momento. Desse momento, jogando bem regularmente todos os jogos. O Botafogo vem desde o começo, fora esses 2 escorregões aí, especialmente do Goiás, né, que estava ganhando e acabou sendo derrotado lá em Goiânia. O Atlético até um resultado mais aceitável, perder para o Atlético ali, tudo é do jogo. Time muito forte, vice-campeão da Libertadores e tudo mais. Mas no momento, inclusive, não é. O Palmeiras está longe. O Palmeiras perdeu 3 jogos recentes, gente. Perdeu 3 jogos, 1 da Copa do Brasil e 2 do Campeonato Brasileiro. E o incrível é não haver nenhuma reação, se forem pessoas realmente preocupadas com a qualidade do futebol, com a confiabilidade e como eu vou dizer, a credibilidade da competição e do futebol aqui praticado no país, essas mesmas pessoas deveriam vir a público também e falar, olha, realmente, quando o Fortaleza nos enfrentou aqui no Allianz Parque, o pênalti que foi dado contra o Fortaleza no começo do jogo prejudicou demais o nosso adversário. E não queremos ganhar assim. Pênalti escandaloso. Não foi nada. Você viu do Goiás. Foi um lance pior que a cotovelada. Por exemplo. Não, ele não foi nada. E o árbitro não foi. Não, então, se houve algo, falta pro Fortaleza. Seria falta do Rony. Não no Rony. Se é que houve alguma coisa. Foi dado o pênalti, o VAR também ignorou. E o Palmeiras ali abriu o placar e ali encaminhou a sua vitória. E depois uma vitória por mais de um gol de diferença. 3-0. Depois ele vence, ele perde por 1-0, né? Mas aí não deu para Fortaleza. Aquele pênalti pautou o confronto. Foi muito importante nessa disputa que permite ao Palmeiras estar hoje frente a frente, à véspera do jogo com o São Paulo. Então, se você de fato está preocupado com isso, você vai falar, na Supercopa, realmente, aquele gol, o 4º gol no 4-3, foi impedimento. Nós ganhamos, foi impedido. Foi sim. Eles erraram, tinha que ter anulado aquele gol. Eu estou preocupado com a qualidade do futebol. A expulsão do Rauter lá no Goiás e Palmeiras lá em Goiânia também foi uma expulsão, né, no mínimo polêmica, né? Tem razão aquela vez. Então, não, mas só vão reclamar o quê? Do ano passado, Palmeiras e São Paulo. Agora, houve o erro, claro que houve. O árbitro errou, era para ter expulsado Zé Ivaldo. Agora, você tem várias situações assim. Olha o tamanho que isso tomou. Olha a dimensão que um erro entre tantos outros. E assim, então... Deu pênalti aqui contra o Botafogo. Se é pra ser roubado, eu não vou dar pênalti pros caras. Sim, exato. Que sistema é esse? Rafael Veiga perdeu pênalti contra o Botafogo. O Palmeiras perdeu 2 pênaltis seguidos. Um contra o Botafogo e um contra o Atlético. Um com o Rafael Veiga, que é um dos seus principais atletas, e outro com o Hendrick, que é o garoto de ouro, vendido a peso de ouro para o Real Madrid. Perderam. Um bateu para fora, outro bateu até de forma displicente e perdeu. Depois fez o gol, o menino e tal. Acontece. Mas perdeu 2 pênaltis. De fato, como falou o Vamp, se você tem um sistema que quer impedir alguma coisa... Por que ele marca o pênalti? Não tem sentido. Dependendo da competição, pênalti no Rony. Eu acho que a gente tem que olhar para o que pensam os 19 outros. Ontem, inclusive, Mauro, rapidinho, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Ontem, inclusive, num podcast, o Belmonte, que é dirigente do São Paulo, foi entrevistado, perguntado, ele meio que não quis se alongar no assunto. Eu acho até que está certo. Você fica essa troca de farpas. Eu acho que o São Paulo, do ponto de vista do São Paulo, que evidentemente está preocupado, óbvio, o São Paulo tem que estar atento. Atento ao bastidor. Atento ao bastidor que eu falo, não é tentar tirar vantagem, não. Atento para que não exista pressão no árbitro e que esse árbitro possa trabalhar. E no outro jogo. Porque esse tipo de coisa é muito antiga no futebol. As pessoas pressionam o árbitro de futebol. O Vanderlei, com 500 anos que ele ficou no campo de futebol, quantas vezes deve ter olhado nos olhos do árbitro? Eu imagino um árbitro nervoso ali, porque ele está tomando pancada a semana inteira. E outros que não estavam nem aí, que eram árbitros mais personalidade, mais experiência. O cara entra em campo realmente pressionado. Não é fácil, pô. Não é fácil. Eu acho que esse jogo vai provocar superação por todo o clima criado, superação, uma turbinada nos 2 times. O São Paulo percebe que aquele adversário, aquele vizinho, que não tinha nenhum problema até 2 ou 3 semanas passadas, 0. A gente cansou de falar aqui, tá difícil falar do Palmeiras, né? Porque tá tudo bem, águas mansas, não tem confusão, o cofre tá recheado, as contas estão em dia, não tem oficial de justiça batendo na porta, o professor tira um titular entre o outro e a diferença é muito pouca. A gente cansou de falar isso aqui. Ninguém pode falar que tem, poxa, vocês como o Palmeiras. Não, cansamos de falar aqui. Até as entrevistas do Abel Ferreira, quase todas as entrevistas, quando ele aborda assuntos importantes, como calendário, por exemplo, campo de jogo, gramado que não é bom. Não tem ninguém que discorda quando ele fala isso. Nada! É 100% de aprovação. Quando ele, eventualmente, fala alguma coisa que não se concorda, ou parte da opinião pública não concorda, vira um terremoto.
Não é assim. Não é um cristal que não pode ser tocado. É isso. E essa opinião que foi dada pela comissão técnica, porque o João Martins não vai falar por ele, com todo respeito, ele está falando pela comissão técnica. A opinião que foi dada pelo João Martins é uma opinião, é a opinião dele, poderia ter conversado lá. Ele expôs publicamente que o Palmeiras entende que há um sistema que não quer vê-lo erguendo a taça mais uma vez. Isso, para mim, inexiste. Porque se a arbitragem fosse um primor, eu até admitiria, pois eles estão reclamando, mas a arbitragem é perfeita para todo mundo, mas quando chega no Palmeiras é uma bateria atravessando o samba. Não é isso. Toda rodada a gente fala que a arbitragem não é boa. Até o departamento de árbitros da CBF reconhece que é uma tragédia e está tentando fazer curso, está tentando explicar o que tem que fazer, o que vale, o que não vale. Então, e vai continuar assim, porque não tem mágica. A arbitragem não vai melhorar da noite para o dia. A gente sabe disso. E todas as equipes podem reclamar. Agora, no final de semana, a foto que correu as redes aí, a pancada que o jogador do Bragantino... É Bragantino, não é que tomou aquela pancada, está rasgada a perna dele, reclamando que não teve expulsão, não teve nada. Todo mundo reclama, uns mais, outros menos. Daí a achar que o mundo está contra e que existe, digamos, uma mobilização nos bastidores para impedir que o Palmeiras erga mais um troféu, eu acho que é avançar muito no limite daquilo que a gente pode criar como teoria da conspiração. Não é isso. E, gente, a gente olha a classificação, só para reforçar, o líder tem 10 pontos à frente do Palmeiras. Não é pouca coisa. Para recuperar isso, vai ser um Deus nos acuda para quem sonha em erguer um troféu. Você tem que ganhar muito e torcer para quem está na frente tropeçar, porque você não depende mais de você. E aqueles que estão na sua frente também têm que tropeçar e você continuar ganhando. Então, agora, minimizar, chutar o pau da barraca, arreliar a competição, eu acho que não é um bom caminho, até porque tem time, o clube é importante, tem grana, pode reforçar e não merece estar passando por essa turbulência. O Flávio fala sempre aqui na Premier League, o Rafael Benítez foi elogiar o árbitro e tomou uma multa, né? Tomou uma multa de 100 mil euros. Não, o Abel tá suspenso, pô. O Abel não vai pro jogo. O Abel tá fora do jogo. Isso faz muita diferença? Vocês acham que isso... Vamp, faz diferença? Lógico, você olha pro treinador banco. não tá no banco de reservas ou é mais o trabalho do treinador antes do jogo, Eu já falei isso aqui, né? Eu sou o presidente do clube, lembra que eu falei? Eu multava direto. O jogador é multado, treinador. O Fernando Diniz não tá na beira do campo com o Fluminense é outra coisa. O Abel também. Eles são recorrentes. São recorrentes, porque o jogador, quando faz merda, também tem multa. O treinador também é um monte aí, ó. O Filipão acaba de chegar no Atlético Mineiro. Já vai pegar aí uns diazinhos aí, ó. Já tem 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. Já não vai ficar no banco. Foi contratado para estar ali para organizar o clube, acertar o time. O Cudê foi embora. Tem um monte aí, é carteirinha. Filipão, Mano, Abel, Fernando Diniz. O Dorival não. O Dorival a gente já sabe quando. Mas um monte, é carteira certa. Né? Não consegue ficar 5 jogos no banco seguido. Sempre expulso. Isso prejudica, né, Flávio? Você questiona muito essa situação do Abel. Que ele mais uma vez não tá. E ele já disse, não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu vou continuar sendo assim, é por isso que eu sou competitivo. Tá. Realmente o técnico tem que estar no banco. Se ele não fosse tão importante, o auxiliar é que ficava, né? Então, importante é o técnico. Claro que faz diferença, sim. Faz diferença. O Vamp já falou algumas vezes que você não escuta exatamente o que o cara fala, mas numa pausa você pode dar uma acertada. E a própria segurança, exatamente, ver o cara, eu acho que faz total diferença, sim. Acho irresponsabilidade essas sequências de expulsões dos treinadores. Acho realmente muito, muito ruim. Acho realmente muito ruim. Só queria passar 3 informaçõezinhas aqui que, não é por nada, é que às vezes a gente não vai muito na história, né? 3 informações. Primeira, a melhor atuação da seleção portuguesa em todos os tempos em Copa do Mundo foi em 1966. O técnico era Otto Martins Glória, brasileiro.
A segunda melhor atuação da seleção brasileira, da seleção portuguesa na história do futebol foi em 2006, na Alemanha. E foi quarto lugar, e o técnico era Luiz Felipe Scolari, brasileiro. Tá? E o último grande escândalo que eu lembro envolvendo campeonato, um rolo mesmo, foi comprovado, o presidente foi preso e tal, foi o apito dourado no campeonato de Portugal, quando o presidente do Porto acabou sendo preso. E reza a lenda aí, eles não sei se eles conseguiram provar ou não, que aquilo vinha há 30 anos, com favorecimento de uma equipe e tal. São 3 informações que são relevantes de ser colocadas, né? E o apito dourado foi confirmado. O presidente do Porto foi preso. Aquilo rolou, segundo eles, segundo mais de 30 anos, segundo consta, campeonato manipulado e tal, não sei o quê. Só para fazer esse lembrete. E com relação ao técnico especificamente, o realmente faz diferença. Eu acho que o técnico, o Van falou, o técnico deveria ser multado. E não é o Abel, não é o Abel, o Diniz, seja lá quem for. Olha o Fluminense. O cara está prejudicando o trabalho. Olha quando o Diniz está na beira do campo, como o Fluminense é, e quando ele não está. Só que o Diniz, ao contrário do Abel, acho que não vai adiantar nada, né? Mas ele fala que ele tenta se policiar. Ele fala que ele fez o curso de psicologia para cuidar dele, não do jogador. Ele tenta. O Abel já falou que não vai mudar. Cada um é cada um. Mas acho que nenhum dos dois vai mudar. Nem o Abel, nem o Diniz. É característica do cara. Filipão, né? O Filipão já estava aposentado, voltou do mesmo jeito, né? Tem jogadores de carteirinha que a gente já sabe. Exatamente. Luciano, do São Paulo, Felipe Melo, Gabigol deu uma melhorada, mas também enche o saco da arbitragem. Hulk, então, nem se fala. É um absurdo, Hulk. Agora, normalmente é quando o time não está bem, né? Quando você não está fazendo bem o seu trabalho, você enche mais o saco do Roger Guedes. Você vê o Palmeiras. O Dudu melhorou pra caramba. O Dudu parou, só jogou para Tá jogando. Quando você tá fazendo mal o seu trabalho, você tem que terceirizar a culpa. Isso é uma maneira de você ter problemas também. O Palmeiras está a 10 pontos, como disse o Wander, ele é 10 pontos do líder Botafogo. Olha o elenco do Botafogo, o custo do Botafogo e o custo do Palmeiras. E você tá a 10 pontos atrás. O trabalho do Palmeiras não está sendo feito como deveria ser, né? A coisa não tá boa. Então era legal dar primeiro uma olhadinha, ó, será que está tudo bem aqui? Será que não está na hora de dar uma reciclada? Será que o sistema não precisa de um novo modelo? Porque o terceiro ano todo mundo fala que é bem complicado. Até treinadores, né, de alto nível mesmo, como Guardiola e tal, falam isso, né? Então imagina, se que pro Guardiola pesa, óbvio que deve pesar para o Abel Ferreira também. Eles devem pensar em talvez dar uma olhadinha no trabalho, ver se não precisa de uma reciclagem e tal, porque o Palmeiras está muito abaixo. Eu sei que a Seita não enxerga, mas a bola do Palmeiras esse ano está muito curtinha, está muito abaixo. Para um time que, com a estrutura do Palmeiras, com a condição do Palmeiras, com tudo que o Palmeiras ganha, até para ganhar o campeonato paulista, teve que poupar time no jogo da Libertadores, que tomou o totó do Água Santa. Então já vem desde lá de trás. Tá toda hora perdendo, perdendo time que ninguém perde. Então tá na hora de dar uma olhadinha no trabalho, né? Aí isso eu acho que o cara deve fazer sozinho. Ele deve olhar isso. Porque a Seita não vai olhar. Para a Seita, o Palmeiras foi rebaixado, a culpa foi da regra, não foi do Palmeiras.